eu tenho vindo numa série de palavras que visa nos levar a um amadurecimento, a um crescimento diante do Senhor. Primeiro eu comecei falando sobre maturidade, a necessidade da gente deixar de ser meninos e caminhar para a maturidade que o Senhor tem para nós. Depois eu falei como a comunhão, como o fato da gente estar junto, da gente se reunir, é importante para que a gente alcance esse objetivo, de sermos amadurecidos pelo Senhor. E quanto o corpo de Cristo é responsável por nos levar a esse lugar de maturidade. Depois eu falei também que esse lugar de maturidade consiste basicamente em nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Vivermos a vida que Jesus viveu. Olharmos para Ele não só como um exemplo de vida naquilo que a gente deve fazer, mas também, nesses exemplos, nos apoderarmos, nos apropriarmos do poder de Jesus para nos tornarmos aqueles que Ele queria que nós fôssemos. Jesus não é só um exemplo, Ele nos capacita a nos tornarmos iguais a Ele. A gente não pode olhar para essas coisas como uma coisa utópica, mas isso deve ser o desejo do nosso coração, nos tornarmos mais parecidos com Ele. E na semana passada eu falei sobre sermos verdadeiramente livres, para que a gente possa chegar nesse lugar de maturidade. E é o Espírito de Deus, a verdade de Jesus, que nos torna livres de fato, na medida em que nós olhamos para a sua palavra e absorvemos, fazemos com que ela faça parte da nossa vida. Quando nós respondemos as questões do dia a dia com a palavra e vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, aí nós somos verdadeiramente livres para chegarmos à plenitude de Jesus. Você crê nisso? O Senhor quer nos levar a um lugar de plenitude. É difícil, mas Ele, através do seu Espírito Santo, nos toma pela mão e nos leva até esse lugar. E hoje, eu quero continuar pensando a respeito de todas essas coisas, mas falar sobre a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade a partir do momento que nós nos tornamos pessoas que creem em Jesus, que fazem parte do seu reino. Então hoje eu vou falar sobre 3 esferas de responsabilidade que são colocadas sobre a nossa vida. 3 esferas de responsabilidade. E para a gente se tornar pessoas que estão debaixo ou que são colocadas responsáveis por dar conta dessas responsabilidades, nós precisamos entender que o Senhor nos levou, nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Para isso eu queria ler com vocês Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13 diz assim: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu falei, acho que na semana passada, a diferença entre império e reino. O império é um lugar que existe um governo, mas que foi conquistado através da força. Ele não é absolutamente legítimo, porque ele foi conquistado através da força. Alguém entrou naquele território, dominou as pessoas através da guerra e se tornou o líder e o poder que domina aquela região. Já o reino é um tipo de poder e autoridade que é passado de pai para filho. E é exatamente isso que o Senhor fez. Ele nos tirou do império do diabo, da morte, onde nós fomos conquistados pela força, e nos levou para um outro lugar, onde nós fazemos parte de um reino, onde o Senhor é o rei. E um reino pressupõe que haja as suas próprias leis, que haja as suas próprias maneiras de lidar com seus governados, com as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, e nós olhamos para Jesus como o nosso rei. Então, nós saímos de um lugar onde éramos escravos do pecado e fomos colocados num lugar de liberdade, onde o nosso rei é o Senhor. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, logo no comecinho daquele texto, lá em Mateus 6,13 diz assim, 6,10 diz assim: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está dizendo que nós voluntariamente fazemos parte desse reino e desejamos que o reino de Deus venha sobre nós, se estabeleça sobre nós. As leis do Senhor, o modus operandi desse reino vai fazer parte da nossa vida, e nós voluntariamente nos colocamos debaixo do reinado do Senhor e reconhecemos Deus como o nosso rei.
a autoridade máxima da nossa vida. Também nessa oração, no versículo 13, ele diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos entregando as chaves do reino, da nossa vida, para o Senhor, dizendo: o teu reino é eterno, para sempre. E nós fazemos parte desse reino. O reino, o poder e a glória. Se nós nos colocamos debaixo desse reino, nós, consequentemente, nos tornamos, então, servos do Senhor, como diz lá em Romanos 6,22. Veja só, Romanos 6,22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, nós somos libertados do pecado. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E transformados agora em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Como eu falei na semana passada, a questão não é se você é escravo, mas é de quem você é escravo. A quem você serve. Nós sempre estaremos debaixo de uma autoridade. Agora, a nossa autoridade, a autoridade que está sobre nós, é de um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus justo, amoroso, cheio de graça e misericórdia. O próprio Jesus falou assim: e eu já não lido vocês como servos. Eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Embora o Senhor Jesus seja o nosso Senhor e nós sejamos seus servos, Ele nos trata como amigos. Ele nos traz para perto dele. E é nessa perspectiva que nós fazemos parte de um reino que existe uma série de responsabilidades que estão sobre a nossa vida. Então eu quero mostrar para vocês essas 3 esferas de responsabilidade nas quais nós estamos inseridos. E eu quero mostrar para você que muitas vezes quando a gente pensa em responsabilidade, sempre a gente sente alguma coisa de peso, não é isso? Agora eu sou responsável por tal coisa. Eu vou ter que dar conta de tal coisa. E muitas vezes a gente acha que isso é um problema, é um peso, é uma dificuldade. E eu quero mostrar para você que sempre, quando nós estamos debaixo de uma responsabilidade dada por Deus, o Senhor nos abençoa. O Senhor cuida para que essa responsabilidade traga benefícios para nós, nos abençoe. Então, a primeira esfera de responsabilidade que eu queria falar é a responsabilidade que nós temos para com Deus. No momento em que nós fomos levados para esse reino, imediatamente nós passamos a ter uma responsabilidade para com o Senhor. Nós somos seus servos, nós somos escravos do Senhor. A palavra aqui, servos, é literalmente escravo. E isso é importante a gente lembrar o seguinte, que o servo não tem vontade própria. O servo não escolhe o que ele vai fazer, quando vai fazer, o jeito que vai fazer. Naturalmente, o servo sabe que ele vai fazer aquilo que o seu Senhor mandou. Ele está sujeito à vontade do seu Senhor. O mais importante para o servo, a coisa principal do servo é agradar o seu Senhor. É fazer as coisas que agradem o seu Senhor. Então, no momento em que nós morremos para nós mesmos e passamos a viver a vida que temos em Cristo, a nossa prioridade deve ser agradar ao Senhor. E talvez você fale assim: puxa, mas será que é justo eu anular a minha vida, a minha vontade, para agradar a Deus? Bom, primeiro que Jesus deu o exemplo. Ele anulou a sua vida. Ele desceu dos céus, abriu mão de toda a sua glória e habitou entre nós, se submeteu ao corpo humano, ao corpo carnal, porque Ele nos amava. E isso deve ser o modelo do nosso relacionamento com o Senhor. Ele abriu mão de tudo por nossa causa. Por causa disso, eu também devo abrir mão da minha vida, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, e entregar para o Senhor. E é importante a gente lembrar o seguinte: eu não faço isso para ser salvo, porque senão eu estaria comprando a minha salvação. Mas eu faço isso porque eu fui salvo. Porque o Senhor me amou e se deu por mim. Ele é um Senhor tão bom que eu voluntariamente abro mão da minha vida. Abro mão dos meus planos, dos meus projetos, para me entregar para Ele. E como eu vou mostrar para vocês, nós somos abençoados quando fazemos isso. Eu quero mostrar para você, por exemplo, lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você percebe o lugar e a importância que Deus deu para nós? Ele nos chama de raça eleita, separada, escolhida.
Nação santa. Santidade aqui não é só quem não peca, mas é separada. Separada para um uso exclusivo. Só Deus tem o direito de ter a nossa vida. Nós somos completamente do Senhor. Propriedade exclusiva de Deus. Quando você vai num lugar e tem uma placa de estacionamento assim, estacionamento, vaga exclusiva de fulano, aí de você se parar lá, não é verdade? Alguém vai guinchar o teu carro, vai furar o pneu do teu carro. Por quê? Porque aquela vaga é de uso exclusivo de alguém. E Deus está falando assim, olha, se mexer com ele, mexeu comigo. Esse povo é meu. Eu comprei e paguei caro por esse povo. Então, nós somos esse povo, gente. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor olha para a gente e fala assim, com esse povo ninguém mexe, ele é meu, eu comprei. Então, nós não temos o direito de fazer o que a gente quer do jeito que a gente quer. E ele continua no texto dizendo assim, propriedade exclusiva de Deus a fim de. Você foi comprado e você é propriedade de Deus com um propósito. Qual é o propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado com um propósito. O propósito não foi simplesmente de tirar do pecado, de te roubar do inferno, de te levar para fora do inferno. Não, não é só isso. Porque se fosse só isso, a gente podia falar assim, tá bom, agora eu já estou salvo mesmo, beleza, vamos viver a vida. Não é? Não, nós fomos chamados e tirados do império das trevas com um propósito de falar das maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É mais ou menos o seguinte, eu vivo para falar o que Deus fez na minha vida. Eu estou trabalhando, eu estou falando, Deus é bom, o Senhor me salvou, o Senhor cuida de mim, o Senhor me protege, o Senhor me ama. Eu não preciso ser validado por ninguém. Eu não dependo, para eu estar bem, eu não dependo do que você pensa de mim. Eu não dependo se você gosta do que eu faço, do jeito que eu faço ou não. Para eu estar bem e feliz, eu dependo unicamente do fato do que o Senhor pensa a meu respeito. Eu sou aprovado por Deus em Jesus, gente. Ele comprou para si a nossa vida. Ele fala, você é propriedade exclusiva de Deus. E temos um propósito, que é proclamar as virtudes do Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Senhor, do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero. Eu não tenho o direito de usar o meu corpo do jeito que eu quero. Se isso vai ofender a Deus. Eu não tenho o direito de usar o meu dinheiro do jeito que eu quero. Eu uso o meu dinheiro de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. A palavra de Deus diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto. É o Senhor que deu. O dinheiro que você tem veio do Senhor, para ser usado na vontade do Senhor. O seu casamento não é seu. O seu filho não é seu. Ontem, esses dias eu estava falando com uma pessoa a respeito de casamento, e que muitas vezes a gente passa por momentos de dificuldade no casamento, né? E aí a gente tem que fazer o seguinte, você tem que fazer alguma coisa para agradar a pessoa, para ela ficar feliz. Mas muitas vezes a gente agrada o outro esperando alguma coisa em troca. Então, no fundo, você está fazendo alguma coisa para você mesmo. Você age bem com o seu cônjuge esperando que ele faça algo de bom para você. E quando a sua expectativa é frustrada, ele não responde ou não corresponde à altura aquilo que você gostaria, você para de fazer. Não é assim? Ou é só comigo que acontece isso? Não é? Você está fazendo alguma coisa para agradar o seu cônjuge. Aí ele não te corresponde, fala assim, também não vou fazer mais, não quero nem saber. Eu tentei, fiz a minha parte. Por quê? No fundo, eu estou fazendo alguma coisa para mim mesmo. Mas o que a gente precisa se lembrar é que o nosso casamento não é um para o outro. O nosso casamento é para Deus. Ele é a pessoa mais importante do casamento. O casamento serve para glorificar a Deus. O casamento serve para trazer uma imagem da terra, para a terra, do relacionamento de Deus com a sua igreja. Por isso que o casamento é especial, é santo. Porque ele mostra uma faceta do relacionamento de Deus conosco.
Então, eu não tenho que fazer meu casamento dar certo para eu ser feliz ou para fazer o meu cônjuge feliz. Meu casamento tem que dar certo, tem que funcionar bem para glorificar o nome do Senhor. A minha vida não é minha. É o que o texto diz, vós não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6:20 diz assim, porque fostes comprados por preço. Não foi à toa. O Senhor investiu na nossa vida. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós temos uma responsabilidade de agradar a Deus em tudo o que nós fazemos. De buscar entender o que Ele espera de nós e viver a nossa vida para o Senhor. Viver a nossa vida para agradar o Senhor. Como eu falei, o seu dinheiro não é seu, o seu cônjuge não é seu. E aqui eu queria fazer um parênteses e falar rapidamente a respeito dos dízimos e das ofertas. A gente não tem o costume aqui de ficar insistindo com você ou pregando a respeito disso, de forma a convencer você a trazer o seu dízimo e a sua oferta. Muitas igrejas fazem isso, a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente ensina aqui a necessidade da gente devolver para o Senhor aquilo que é dele. E o nosso objetivo aqui não é enriquecer a igreja. Veja uma coisa, toda a provisão vem de Deus. Você pode fazer parte disso ou não. Você pode ser um instrumento de Deus para abençoar essa igreja. Mas se você não for, Deus vai levantar outra pessoa. Eu não me preocupo com de onde vem o dinheiro, que eu sei que Deus vai prover. Eu já vi gente falando assim, eu gostaria tanto de ajudar a igreja. Meu irmão, esse pensamento é um pouco defasado, é um pouco esquisito. Você não tem que ajudar a igreja. Você tem que devolver para Deus aquilo que pertence a Ele. Se isso vai ajudar a igreja ou não, Deus é que sabe. Eu não posso ter esse sentimento, eu preciso ajudar a igreja. Será que isso aqui já ajuda? Já está bom? Não, não é assim que faz. O Senhor pede de nós a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. E muitas pessoas têm dificuldade com isso, por quê? Porque primeiro acham que se ele der os 10%, vai faltar para ele. Isso é o quê? Falta de fé. Deus é que manda toda a provisão para você. Deus mandou os 10%, os 90%. E vou te dizer uma coisa, se você não consegue viver com 90%, não é com 100 que você vai viver. Se não consegue fazer a conta fechar com 90, a conta não vai fechar com 100. Então, não tenha medo de devolver para o Senhor aquilo que é dele. Os seus recursos são do Senhor. Outro motivo que muitas vezes as pessoas seguram o seu dízimo é porque tem medo do que a igreja vai fazer com o dinheiro. Como se fosse responsabilidade da gente cuidar do dinheiro que vai ser administrado. Gente, o Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor cuida e enxerga muito melhor do que você o que está sendo feito com o dinheiro que foi consagrado para Ele. Não ache que eu tenho a capacidade de esconder de Deus qualquer tipo de coisa que eu possa estar fazendo de errado. Eu não posso. Ou a diretoria da igreja. Então, se o seu medo é com relação ao que vai ser feito com esse dinheiro, você está agindo também com falta de fé. Você está falando assim, Deus, o Senhor não é poderoso para tomar conta daquilo que estão colocando na tua casa. Ou uma outra razão é assim, será que essa igreja precisa? Eu acho que eu vou dar na outra, porque na outra precisa mais. A gente não tem o direito de ficar administrando o dízimo do Senhor. Isso não é responsabilidade minha ou sua. É da igreja. A igreja é responsável por administrar os recursos que caem aqui. Mas como eu falei, isso é só um parênteses, tá, gente? Como a gente não gasta tempo muitas vezes falando sobre isso, eu queria aproveitar o fato de que nós pertencemos completamente ao Senhor para explicar como que a gente deve trazer o nosso dízimo e a nossa oferta. Lembrando que a gente deve trazer com gratidão, com alegria. É o Senhor que nos deu tudo. E a gente simplesmente está falando, Senhor, eu reconheço a tua provisão e a tua fidelidade. Por isso está aqui de volta, em gratidão. Fecha parênteses. A nossa responsabilidade para com Deus, então, é que nós somos completamente dele, os nossos recursos são completamente dele, e ele deve usar a nossa vida para aquilo que lhe apraz. A segunda esfera de responsabilidade que nós temos é para com o corpo, entre nós aqui.
A gente não vive sozinho, a gente não vive separado. A salvação aconteceu na nossa vida, mas ela tem o propósito de abençoar os outros. Quando a gente fala assim, hoje eu não vou na igreja porque eu não estou muito afim, você está roubando aquilo que você poderia dar para outra pessoa. Sabia disso? Como eu falei, a gente não tem direito na nossa vida mais, gente. Você não tem mais esse direito de escolher o dia que você vai, quando que você vai participar. Não. Nós fomos chamados e Deus colocou na sua vida dons e talentos, capacidades, habilidades para abençoar o outro. Não é para você. Você vai ser abençoado sim, quando você colar no corpo e receber deles a bênção, o testemunho, o encorajamento. A visão que eles têm do Senhor, aquilo que o Senhor fez na vida deles, vai transbordar e vai alcançar a sua vida. Na última sexta-feira a gente ficou até tarde conversando, e as pessoas compartilhando o que Deus tinha feito na sua vida, as suas experiências em se chegarem à igreja, como que era o passado delas, como que Jesus mudou algumas coisas nas suas vidas. E isso nos encoraja. Nesse momento que a gente está, às vezes, desanimado, meio frio, quando você cola em alguém que está cheio do poder de Deus, isso vai alcançar a nossa vida e vai transformar a gente. Então, se você anda desanimado, anda sem fé, anda incrédulo, cola em alguém. Cola no corpo. Venha para o culto, participe da célula. Liga para alguém e fala, escuta, pode orar por mim? É isso que o Senhor quer desenvolver no nosso meio. Nós temos uma responsabilidade para com o corpo de Cristo. Aquilo que o Senhor colocou na minha vida não é para mim. É para o outro. E muitas vezes nós estamos roubando do corpo a bênção que Deus derramou sobre cada um de nós. No corpo, a nossa responsabilidade tem a ver com crescimento e edificação. 1 Coríntios 14, 26 diz assim, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. O que eu acabei de falar. Tem gente que tem a habilidade de encorajar, já viu isso? Você está chateado, você cola naquela pessoa, você não consegue sair dali desanimado, porque o cara te encoraja, o cara te faz ver as coisas, olha, Deus é bom, Deus é fiel. Tem gente que sempre tem a capacidade de falar assim, olha, esse caminho não está certo. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Será que isso aqui não é ruim para você? Outro tem a capacidade de perceber alguma movimentação espiritual e falar assim, olha, eu estou sentindo da parte de Deus que esse caminho não é legal. Talvez você precise se preocupar com tal coisa. E tudo isso acontece para a nossa edificação, para a gente se tornar mais forte, se tornar uma igreja mais importante, mais relevante, que faz diferença. Não dá para a gente andar sozinho. Então, eu tenho uma responsabilidade com cada um de vocês. Não só de cuidar, mas de dar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para você. E você tem uma responsabilidade para comigo também, e para com o outro. Porque aquilo que Deus colocou na sua vida é fundamental para mim. Provavelmente o que Ele colocou na sua vida não está em mim. Então eu preciso colar em alguém que tem aquilo que está faltando em mim. É assim que funciona. Essa é a nossa responsabilidade. Eu não posso me eximir dessa responsabilidade. Eu não posso decidir, não, hoje eu não estou muito afim não, porque eu já fiz a minha parte, já orei bastante essa semana, não preciso ir na igreja. É aqui que você vai dar aquilo que o Senhor colocou na sua vida. E quando a gente se cumpre essa responsabilidade, nós recebemos de volta. Você é encorajado, você é abençoado, você é ensinado, você é exortado, você é amado. Tem coisa melhor do que você receber um abraço de alguém que te ama de verdade? Falar assim, estou orando por você, senti sua falta. Meu irmão, como você é importante, como você me abençoa quando você está comigo. Isso acontece quando nós estamos juntos. Então, a responsabilidade tem a ver com crescimento e edificação, mas também tem a ver com exortação. Em Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu não posso deixar de me reunir, porque na reunião nós somos admoestados, somos exortados, somos chamados para o lado para sermos corrigidos.
Se a gente não for corrigido, se a gente não for ensinado, a gente vai desviar, gente. A gente vai começar a fazer bobagem. Vai se afastar daquilo que o Senhor quer que a gente faça. É no corpo, na reunião, nessa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, orarmos uns pelos outros, perdoarmos uns aos outros, encorajarmos, exortarmos uns aos outros, que nós somos trabalhados de forma que nós possamos crescer. A exortação é uma bênção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas quantas vezes nós somos livres de um monte de perrengue, de encrenca, porque alguém falou, cuidado com isso aí. Esse lugar não é bom para você. Esse trabalho aí não é legal. Cuidado. Você está muito distante. Você está mais perto. Receba a exortação como uma bênção de Deus, um cuidado especial de Deus para você. Também, a nossa responsabilidade envolve uma outra área, que muitas vezes a gente se esquece, que é a provisão. Aqui, com o corpo, nós somos responsáveis pela provisão. Veja o que diz Efésios 4:28. Diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Se roubava, para de roubar. Antes, trabalhe. Trabalhe para quê? Para você ter dinheiro, para você gastar com o que você quiser? Para você comprar seu carro novo? Não é bem isso que o texto vai falar. Ele fala assim, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Como eu falei, a gente não vive para a gente mesmo, a gente não é mais da gente mesmo. O meu trabalho é para eu ter recursos para abençoar o meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você ouviu uma pregação falando isso? Que você deve trabalhar para ter com que acudir o seu irmão. Mas é o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes a gente se esquece disso. Que o meu trabalho, os meus recursos devem servir para abençoar aquele que está passando uma necessidade. E antes que você fique preocupado, a própria palavra de Deus tem um freio para isso. Porque você dá de convir comigo que tem gente folgada, não tem? O cara fala assim, vou encostar ali porque os irmãos são abençoados, são bonzinhos, vão me dar tudo aquilo que eu preciso, não vou precisar mais trabalhar, me esforçar. E a palavra de Deus diz o seguinte, quem não trabalha, não coma. Mano, você está aí achando que vão ficar sustentando você de boa? Não é por aí não. Você é responsável por trabalhar, inclusive para abençoar o seu irmão. Agora, se por acaso você passar por um momento onde você não tem o recurso, você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, porque cada um de nós, do corpo de Cristo, está trabalhando, se esforçando para ter os recursos para abençoar uns aos outros. Esse é o modelo de igreja que Jesus tem para nós. Então, a nossa responsabilidade tem a ver com o nosso crescimento e edificação, tem a ver com a exortação que acontece no corpo, a provisão para o corpo de Cristo. E por último, tem a ver com a cura do corpo e da nossa alma. Na comunhão, a nossa responsabilidade é promover cura para o corpo. Tiago 5, 14 a 16 diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Quer dizer o seguinte, você está enfermo? Vamos juntar aqui e vamos orar. Está enfermo da alma? Tem algum pecado que está te corroendo? Você está recebendo a acusação do diabo? Você está sofrendo as consequências do seu pecado? Confesse os pecados uns aos outros, para que a gente seja perdoado e seja curado no corpo físico e na nossa alma. Percebe a responsabilidade que nós temos uns com os outros de sermos curados, sermos instrumentos de bênção, de cura, de perdão, de salvação na vida dos nossos irmãos? Nós temos uma responsabilidade que vai além do fato da gente se reunir aqui para ficar tudo bem bonitinho, que legal, feliz, cantar. Não. Nosso trabalho, nossa responsabilidade é cuidarmos uns dos outros, para que essas coisas aconteçam no nosso meio. Por último, a terceira esfera de responsabilidade que nós temos, quando nós fomos levados para o reino de Deus, é uma responsabilidade para com o mundo. O mundo precisa de nós. O mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho.
Em Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se deles, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O texto paralelo de Marcos 16, 15 a 18 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, Jesus dizendo, e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em seu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você percebe aqui? Quando você obedece o chamado de Jesus para ir levar para o mundo a mensagem do Evangelho, a salvação de Jesus, o Senhor coloca sobre você uma capa de proteção. Ele falou o seguinte: se alguém tomar alguma coisa mortífera enquanto estiver fazendo o meu trabalho, não vai morrer. Você tem ideia do que é isso? Gente, sai fazendo. Não fica com medo das coisas, não. O Senhor está cuidando de você, está protegendo a sua vida. Ele nos levanta para fazer uma obra e Ele nos capacita. Ele nos dá do seu Espírito para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós temos então o ID de Jesus, mas o Senhor não faz isso sem nos dar a porção do seu Espírito. João 20, 21 diz assim, disse Jesus: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos enviados por Jesus na mesma autoridade que Deus enviou Jesus. Tem noção do que é isso? A gente se esquece que o Senhor nos chamou para sermos parecidos com Jesus, inclusive no envio que Ele faz a nosso respeito. Eu falei isso em alguma, não sei se semana passada ou na outra, mas eu quero repetir. Em Lucas 4, 17 e 19 diz assim: então deram a Jesus o texto do profeta Isaías, e Jesus, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a maneira como o Senhor Deus enviou Jesus. E Jesus falou que Ele nos envia da mesma forma. Esse também é o nosso chamado. Fomos enviados para proclamar o Evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os cativos. O Senhor nos chamou para fazer isso. Então essa é a nossa responsabilidade para com esse mundo. O mundo está carente de ouvir uma palavra de libertação, de esperança. Ele termina dizendo assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor. As pessoas não sabem como chegar até Deus. Elas estão desesperadas, buscando qualquer tipo de coisa para suprir o buraco que existe no coração delas. Mas a nossa mensagem é: este é o ano aceitável do Senhor. Existe esperança para você. Você não sabe como resolver seu problema? Você não sabe como preencher o vazio da sua vida? Não é com sexo, não é com drogas, não é com carreira, não é com dinheiro. É com a presença de Jesus. E eu tenho a palavra de esperança para você. Nós somos essas pessoas que podem chegar para as pessoas e dizer: este é o ano aceitável do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade para com o mundo. Em 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. As pessoas vão olhar para você e falar assim: você é maluco, porque o mundo está caindo, as coisas estão indo de mal a pior, você está aí feliz, você está cheio de esperança, você fala que as coisas vão melhorar. A gente precisa estar preparado para falar a respeito daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, da razão da nossa fé, explicar por que a gente é feliz, explicar por que a gente tem esperança, explicar por que a gente não está preocupado com o que vai acontecer em 2030, se vai ter aumento de temperatura, se vai vir uma nova pandemia. Eu não estou preocupado com isso. Por que você não está preocupado com isso? Eu tenho que saber explicar, porque o Senhor Jesus cuida de mim, me protege, eu sou propriedade exclusiva dEle, Ele me colocou debaixo das suas asas.
Nada pode me separar do amor de Deus. Amém? Essas são as esferas de responsabilidade que nós temos. Primeira, com Deus. Em segundo lugar, com o corpo. Em terceiro lugar, com as pessoas que não conhecem Jesus. Nós somos inseridos em um reino pelo poder de Deus. Por isso nós temos responsabilidade para com Ele. Nós somos inseridos numa família pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos fez um. Por isso a nossa responsabilidade para com o corpo. E nós fomos enviados ao mundo pelo poder de Jesus. A sua força, a sua graça. Por isso a nossa responsabilidade com o mundo todo. Aí você pode me falar assim, puxa, mas isso é muito difícil, eu não sei se eu dou conta. Não dá mesmo, você não dá conta. Vou te avisar, te adiantar, não dá conta. Mas graças a Deus, porque a responsabilidade que nós temos pode ser uma bênção e ela é proporcional à capacidade que nós temos. Em Mateus 25, verso 21, diz assim, Disse-lhes o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então, a responsabilidade traz uma bênção para nós. Quando nós correspondemos à responsabilidade que Deus colocou na nossa vida, nós seremos abençoados. O Senhor fala, você foi bom e fiel. Entra no gosto no gozo do seu Senhor. Mas também, isso tem a ver com a parábola dos talentos, né? Mateus 25, 14 e 15 diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. A obra que o Senhor colocou na tua mão para fazer, é para você fazer. Os recursos que Ele colocou na sua mão, Ele colocou na sua mão. Mas Ele colocou segundo a sua capacidade. Isso quer dizer o seguinte, que você é capaz de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque Ele te deu a tarefa segundo a sua capacidade. Essa é a boa notícia. A má notícia é que você não vai poder reclamar. Falar assim, Deus, eu não fiz porque eu não era capaz. Porque Ele te deu segundo a sua capacidade. Então a gente não tem desculpa para não fazer a vontade de Deus. A gente não tem desculpa para não atender a nossa responsabilidade para com Deus, para com o corpo e para com o mundo. Eu quero dizer para você que dar conta da responsabilidade é uma bênção de Deus para nós. Deus olha para você e fala assim, eu estou te dando isso para você fazer, eu confio em você, eu sei que você vai fazer, eu te capacito para fazer, eu te dou o meu espírito que vai te capacitar para cumprir o seu propósito, o meu propósito. Vai, você vai conseguir. Porque Ele quer chegar no final e falar assim, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Tem coisa melhor do que você receber um elogio desse, de alguém que te confiou alguma coisa para fazer? Agora, pega essa alegria e coloca na proporção do que é a gente ouvir isso do Senhor. O Senhor vai olhar para você e falar assim, você foi bom e foi fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Eu tenho uma recompensa para você. Eu sabia que você ia dar conta. Por isso que eu te capacitei. Por isso que eu dei isso para você fazer. A gente foi chamado para assumir responsabilidade, gente. Não é simplesmente a gente vir aqui, receber uma bênção, uma oração, ir embora e falar, beleza, até a semana que vem. Eu tenho responsabilidades que eu preciso dar conta. Mas essas responsabilidades trazem bênção para nós. Eu sou abençoado à medida em que eu obedeço. Eu estou honrando a Deus, eu estou sendo abençoado. Eu estou repartindo meus dons com meus irmãos, eu estou sendo abençoado. Eu estou falando de Jesus para as pessoas, eu estou sendo abençoado porque a sociedade está sendo transformada. As pessoas estão sendo transformadas. Estão experimentando a alegria de conhecer Jesus. Filipenses 4:3 diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que nos capacita e nos dá força. E para terminar, 2 Coríntios 12:9 diz assim, então Jesus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus só vai ser pleno na nossa fraqueza. E aí Paulo responde, de boa vontade então, eu me gloriarei, vou ficar feliz nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Repouse o poder de Cristo. Repousar aqui, gente, não é simplesmente dar uma descansadinha, não. O poder de Jesus, o sentido da palavra é que Ele vai ficar sobre você, não vai embora.
Ele vai fazer morada em você. O poder de Jesus vai ficar sobre a sua vida. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Que o Senhor nos ajude a lembrar das nossas responsabilidades e nós respondamos a Ele. Essas responsabilidades em amor, em obediência, sabendo que foi um privilégio que Ele colocou na nossa vida e que Ele vai nos abençoar à medida em que nós obedecemos. Amém?